Menina pobre, renuncie seu pão a um rico em lágrimas, e a revelação é impactante. Ana, uma garotinha de 9 anos, vagava pelas ruas frias e implacáveis de uma cidade que parecia se esquecer dela. Com as mãos encolhidas de frio e um olhar esperançoso, ela vendia flores que recolhia em canteiros públicos. Havia algo de mágico nas suas pequenas mãos sujas, que cravavam flores em vaso de barro e espalhavam um toque de cor naquele cinza sombriamente constante. As flores que vendia eram os únicos rastros de alegria em uma vida marcada pela desigualdade. A única coisa que podia oferecer ao mundo, além do sorriso hesitante que fazia brotar, mesmo nas horas mais sombrias. E foi em um dia nublado, enquanto Ana vendia seus ramos de crisântemos, que Daniel apareceu. Um milionário solitário, com um terno caro que não parecia se encaixar no cenário melancólico da cidade. Ele parou, olhos perdidos em suas preocupações, sem notar a criança que lutava para sobreviver. As pessoas ao redor sussurravam, murmuravam histórias sobre o homem que tinha tudo, mas nada parecia adereço da felicidade. E Ana? Ela só queria vender suas flores e ter um pedaço de pão. Quando a menina percebeu que Daniel, com seu olhar distante e triste, estava prestes a fazer uma grande doação a uma instituição de caridade, um impulso desesperado a atravessou. Algo dentro dela se agitou, e num momento de coragem palpável, ela se aproximou, segurando o lanche que tinha. O simples pão com um pouco de queijo, com lágrimas nos olhos, ofereceu a ele. Senhor, generosidade de verdade é dar o que se precisa, não o que sobra. A cena parou. O ar ficou pesado. As pessoas pararam de falar. Daniel, pego de surpresa, olhou para aquela menina com o coração cheio de dor. O ato singelo dela o atingiu como um golpe. Ele não esperava um gesto tão puro em meio a seus próprios lamentos. Aquelas lágrimas e a entrega do seu único alimento começaram a derreter as barreiras feitas de dinheiro e prestígio que ele erguia à sua volta. Mas o que ele não sabia era que Ana era filha de um antigo amigo traído por ele. Um homem que perdeu tudo em um investimento arriscado que Daniel tinha lhe proposto. A traição cicatrizou vidas e o nó que envolvia os destinos de Ana e Daniel se tornava mais apertado a cada instante. Enquanto Ana lutava para entender a frieza do mundo e o que realmente significava seu gesto, Daniel se via confrontado por memórias de uma traição que não poderia esquecer. A descoberta dessa conexão brotava como o mais dramático dos mistérios. O que significava dar? O que era receber? O passado os perseguia em um emaranhado de escolhas, erros e arrependimentos, e ambos sabiam que essa revelação seria o verdadeiro teste de seus corações. Enquanto Ana olhava para Daniel e Daniel se perdia nas lembranças, o mundo ao redor parou. O eco de uma verdade inesperada se fez ouvir, mas a história estava só começando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Ana olhava para Daniel, o silêncio solene envolvia os dois como um manto pesado. O olhar dele era um misto de confusão e dor, e ela podia sentir o clima mudar. O murmúrio da multidão ao redor parecia distante, como uma melodia abafada. E então, algo mudou de vez. Um grito ecoou, cortando a tensão do momento. Um homem, visivelmente alterado, atravessou a praça correndo, os olhos arregalados de desespero. Ele se lançou na direção de Daniel, e o impacto do corpo do estranho fez o milionário quase tropeçar. O murmurinho da multidão virou um coro de vozes, todos em choque. É você! É você! O homem gritou, a voz tremendo de raiva. Você arruinou a vida da minha família. O que você fez? Daniel? O que você fez com o meu pai? Ana percebeu um frio na barriga. Era como se um balde de água gelada tivesse sido despejado sobre ela. Aquele homem era um fantasma do passado. Um eco de uma dor que ela nunca conheceu completamente, mas que estava vendo se desdobrar na sua frente.
Daniel ficou branco como a cal, os olhos fixos no atacante, a boca meio aberta em um gesto que falava muito mais do que palavras. Pelo amor de Deus, não é assim que você deve. Daniel tentou argumentar, mas o homem não estava disposto a ouvir. Ele empurrou Daniel, fazendo com que o milionário perdesse o equilíbrio. A agitação aumentou ao redor. As vozes agora eram uma tempestade de acusações, uma onda de indignação que parecia engolir o ar. Ana, já assustada, se encolheu. 60 segundos antes, ela havia acreditado que um gesto simples de generosidade poderia mudar o mundo à sua volta. Agora, o que viu a fez questionar tudo. E se Daniel não fosse o herói perdido que esperava encontrar? E se ele realmente fosse o vilão que havia mandado seu pai para a ruína? Você destruiu a vida do meu pai e agora está aqui, se achando generoso, enquanto finge se preocupar com os outros. O homem gritava, as lágrimas misturadas ao suor na sua testa. Acha que doar um pão é suficiente para pagar a sua culpa. Um pão não traz de volta uma vida. O silêncio da praça se desfez em uma cacofonia de murmúrios. O que está acontecendo? Ele é culpado? Quem é esse homem? Ana nem queria ouvir. Olhou para Daniel, as feições dele distorcidas pela dor e pela vergonha. Mas o que é tudo aquilo? Qual era a verdade escondida nas sombras do passado? Daniel se endireitou, respirou fundo, como se tentasse recobrar as forças. Seus olhos brilhavam, e para Ana, eles pareciam mais vulneráveis do que nunca. Era como se a máscara que ele usava para esconder seus próprios demônios tivesse sido arrancada. Mas ao mesmo tempo, um peso invisível pairava sobre ele, como se a verdade finalmente estivesse prestes a ser revelada. Então, em um impulso, Daniel gritou: Eu não fui o único. Você não sabe tudo. Você não entende. Eu fiz o que fiz para proteger. As palavras dele ficaram penduradas no ar. O nome da pessoa que ele tentava proteger? O pai de Ana? O que estava escondido por trás daquela traição? Os rostos da multidão mudaram, e Ana sentiu o coração disparar. Uma sensação gélida subiu por sua espinha. O que mais Daniel não contara? O que havia realmente acontecido? Ela sabia que o gesto dela tinha desencadeado mais do que uma simples troca de pão. Aquilo era um turbilhão de segredos, um drama encadeado em uma tela de vidas cruzadas. E enquanto a confusão tomava conta, o caos ao redor crescia. Ela precisava saber mais. E se o que descobrisse lhe deixasse sem chão? E se no fim, tudo isso fosse mais do que poderia carregar? O que significava realmente ser generoso? O que significava verdadeiramente perdoar? A história apenas começava a se desdobrar, e Ana percebeu que o desfecho seria mais explosivo do que alguma vez ela poderia imaginar. Ana estava paralisada, o coração batendo descontrolado. O homem à sua frente, em meio à fúria e dor, a fez esquecer tudo o que havia acontecido até então. Daniel, o homem que parecia ter tudo, agora se desmoronava em frente a ela. O grito ecoou, mas nada se comparava ao que sentia dentro de si. As palavras de Daniel pairaram no ar como um vapor denso e quente, despertando uma tempestade de confusão em sua mente. Eu fiz o que fiz para proteger. E antes que ele pudesse completar, alguém surgiu na multidão. Uma mulher, com cabelos desgrenhados e olhos arregalados, começou a empurrar o povo. Acalmem-se, acalmem-se, ela gritou ofegante, como a lembrança viva de um conflito passado. O semblante dela era angustiado, como se estivesse carregando o peso do mundo. Quando ela se aproximou de Daniel, o olhar dela tornou-se um turbilhão de emoções. Você não pode fazer isso. Não aqui. Ana sentiu uma onda de tensão subindo por seu corpo. Quem era aquela mulher? Por que ela parecia tão desesperada para proteger Daniel? A quadrilha de murmúrios ao redor dos três crescia, como se todo o cenário estivesse se transformando em um grande teatro de tragédia. Ela não sabe que o pai dela foi ela quem me pediu para agir assim, Daniel gritou. Mas a confusão pairava como uma névoa pesada. Você está mentindo, a mulher respondeu, lágrimas escorrendo pela sua face. Você destruiu a vida da minha família, Daniel. Minha mãe ficou doente, meu irmão, ele. A voz dela se quebrou, o olhar de Ana se ajustou rapidamente. Meu irmão. Ele morreu por causa das suas escolhas, mas você não vai levar mais ninguém, não. O que aconteceu com a minha mãe foi sua culpa. Um nó se formou na garganta de Ana. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de forma horrível. Confusa. Era como se a verdade estivesse rasgando a sua compreensão da vida. Mas quem era essa mulher? E como ela se conectava com Daniel? Ele não era apenas um homem rico e perdido. Ele era um homem que trazia um passado escuro sobre suas costas.
um passado que estava prestes a explodir em suas faces. Ana se afastou, como se a agitação a sufocasse. Cores brilhantes de suas flores pareciam murchar ao seu redor. O grito do homem que a atacou e a dor da mulher se fundiam em um só som, uma sinfonia de tristeza que a envolvia. E então, entre lágrimas e soluços, a mulher finalmente revelou: Daniel, você é meu pai. O tempo parou. A multidão ficou em silêncio. Ana olhou fixamente para Daniel e a mulher, seu mundo desabando em crenças e ilusões. O homem de sucesso, o traidor e uma filha que o acusava. O que era tudo isso? A sensação de estar em um filme de terror atingiu Ana, cada momento revelando um novo nível de terror. Um pânico que ameaçava engoli-la inteira. Como assim ela era filha dele? Não havia uma história clara, apenas sombras. O que mais havia no passado deles? Cada pessoa na feira estava em choque, a comoção crescendo como um incêndio fora de controle. Ana sentiu a terra tremer sob seus pés. E se tudo o que acreditava fosse uma mentira, o pão que ela oferecera agora aparecia. Uma piada cruel em uma trama rebuscada. Daniel estava em choque, a expressão dele alterada entre dor e descrença, e a mulher chorava, revelando mais segredos de uma tragédia familiar que Ana nunca soubera. As peças da história estavam se desenrolando como um rolo de filme em um cinema, mas o final era obscuro e aterrador. Com a revelação, Ana se sentiu perdida em um mar de incertezas. Quem eram eles realmente? O que significava tudo isso? Ela havia dado um pedaço de si mesma a um homem que não conhecia de verdade, e agora tudo estava em jogo. A história que antes parecia simples tornou-se um labirinto de mentiras e traições. As perguntas pairavam no ar, e enquanto olhava para a multidão espantada, Ana percebeu que as respostas poderiam doer mais do que a própria dor que já conhecia. A história ainda não tinha terminado. E o que viria a seguir? Ana estava paralisada, o coração batendo descontrolado. O homem à sua frente, em meio à fúria e dor, a fez esquecer tudo o que havia acontecido até então. Daniel, o homem que parecia ter tudo, agora se desmoronava em frente a ela. O grito ecoou, mas nada se comparava ao que sentia dentro de si. As palavras de Daniel pairaram no ar como um vapor denso e quente, despertando uma tempestade de confusão em sua mente. Eu fiz o que fiz para proteger. Mas antes que ele pudesse completar, algo inesperado aconteceu. Uma explosão de som irrompeu do lado oposto da praça. Um carro desgovernado deslizou pela calçada e colidiu violentamente com uma banca de frutas. A multidão entrou em pânico. Gritos de terror se misturaram ao barulho ensurdecedor. Era como se o mundo de repente tivesse girado de forma errática, invertido, transformado em um pesadelo. As pessoas correram em todas as direções, mas Ana ficou parada, os olhos fixos na cena bizarra. O carro, amassado, soltava fumaça e o cheiro de borracha queimada invadiu o ar. E com o tumulto, algo mais surgiu. Do interior do veículo, uma figura se arrastou, parecendo desorientada. A pessoa se virou, e sua expressão deixou todos em choque. Era a mãe de Ana, Rosa. E ela parecia ferida, com o rosto sujo e o vestido rasgado. Mãe! Ana gritou, suas palavras rasgando a tensão como uma faca. A dor na voz dela ecoou na praça, enquanto corria em direção à mulher. O coração de Daniel, que um instante antes estava dividido entre a dor do passado e o peso do presente, agora estava esmagado sob o novo peso da realidade. Ele seguiu Ana, ainda ungido por um vínculo inesperado, como um pai que observa a dor de sua filha. A multidão que uma vez estava fixada na vaidade da revelação entre Daniel e a mulher que o acusava, agora olhava perplexa para Rosa. Ana lançou-se aos braços da mãe, mas Rosa a empurrou suavemente para o lado, olhando diretamente para Daniel. Os olhos dela eram chamas de fúria controlada, e isso apenas adicionou mais combustível ao caos que se desenrolava. Você, ela ofegou, você nunca deveria ter estado aqui. O que você fez? Eu avisei que você não poderia. Ana piscou, confusa. O que estava acontecendo? Por que a mãe parecia saber tanto sobre Daniel? Para que aqueles gritos? Uma chuva de perguntas tumultuava sua mente. Enquanto isso, a mulher do passado também avançou, aproximando-se com o sangue fervendo. Rosa, você tá bem? O que aconteceu? A mulher gritou, agora parecendo mais uma defensora do que uma inimiga. Você se lembra de mim, não é? Rosa respondeu, com a voz firme apesar do cansaço. Fui eu quem pagou o preço por suas escolhas, por suas mentiras. Você me fez confiar em você, Daniel.
E agora não posso confiar nem em minhas próprias pernas. A multidão estava estonteada, o drama familiar revelando suas camadas com cada frase. Um filme de horror despedaçado em tempo real. E então, como se a verdade tivesse ganhado vida, de dentro do carro surgiu mais um homem. Slim, fraquejante, mas determinado. Ele também se arrastou para fora. Ele olhou lesado. Mas os olhos... aqueles olhos brilharam com uma fúria antiga. A verdade é que enquanto você destruiu essa família, minha mãe foi quem cuidou de você, Slim disse, fuzilando o olhar em Daniel. Você nunca quis que eu descobrisse. Não, é? Agora é tarde demais para esconder a verdade. Ana se sentiu tonta. O mundo ao seu redor estava desmoronando. O homem que ela havia admirado durante toda a sua vida estava no centro de um furacão de traições e segredos. Seu amor estava entrelaçado em uma rede de mentiras que ela nunca havia imaginado. O que mais ela não sabia? Quem era realmente Daniel? Enquanto a confusão crescia e Ana olhava para os rostos contorcidos de dor ao seu redor, ela percebeu que a história da generosidade e do perdão não era mais simples. As lágrimas dela se misturaram com a fumaça do carro e a agitação da multidão. E no fundo de seu ser, uma única pergunta começou a surgir. O que mais está escondido nesta teia de mentiras? E com isso, a história apenas começava a se desenrolar. Ana estava paralisada, o coração batendo descontrolado. O homem à sua frente, em meio à fúria e dor, a fez esquecer tudo o que havia acontecido até então. Daniel, o homem que parecia ter tudo, agora se desmoronava em frente a ela. O grito ecoou e a dor explodiu pelo ar. As palavras de Daniel pairaram no ar, carregadas de um peso esmagador. Eu fiz o que fiz para proteger. E antes que ele pudesse concluir, o estrondo quebrou o silêncio. O carro colidido agora servia como uníssono de uma tragédia presente. A multidão, em pânico, olhava atenta, mas o verdadeiro choque ainda estava por vir. Do lado de fora do veículo, uma nova figura emergiu, arrastando-se com dificuldade. Ana reconheceu imediatamente o rosto pálido e os olhos congelados de medo. Márcia! Ela gritou, o nome pronunciado com desespero. A mulher, uma velha amiga de sua mãe, estava ferida e com o braço sangrando. O que aconteceu? Márcia ergueu a mão, como se quisesse se proteger. Ana, ele não fez o que você pensa. Não é só isso. A verdade, está tudo ligado. O acidente, o que aconteceu com seu pai. As palavras dela eram um sussurro angustiado, mas a força da revelação a fez parecer um eco ensurdecedor. Ana sentiu o chão tremer sob seus pés. O que Márcia estava dizendo? Como tudo isso se conectava com Daniel e suas próprias inseguranças. Um sinal como quem buscava a atenção da multidão. Você sabia que o pai dela estava no seu projeto? Você destruiu a vida de mais pessoas do que consegue imaginar. Ana mal conseguia processar o que ouvia. Era como se a vida dela estivesse se transformando em um filme de terror. Os rostos à sua volta estavam cheios de indignação, deslizando de um a outro em busca de culpados. Aquelas peças do passado que se encaixavam de forma tão dolorosa eram absolutamente reais. A revelação da má sorte de uma família cujos destinos estavam entrelaçados nas mãos de um homem que parecia tão superior. Mas tudo soava tão confuso. Não, isso não pode ser verdade. Daniel gritou, mas suas palavras pareciam decair sobre ele mesmo como golpes. O homem à sua frente o fuzilou com um olhar repleto de desprezo. E então, algo se quebrou na atmosfera. Você é responsável pela morte de meu pai. Por sua culpa estamos aqui agora, todos nós. E eu sabia que você tinha que pagar. O homem disparou, intencionando uma pressão emocional que aumentava o drama. Foi nesse instante que o verdadeiro horror dançou entre eles. Uma faísca surgiu no ar. Ana sentiu que o mundo ao seu redor estava em chamas. Ainda mais quando Márcia completou. E se eu disser que você é irmã de Ana? A frase parou o tempo. A multidão ficou em silêncio, enquanto a confusão se transformava em estupefação. A palavra irmã reverberou como um trovão. Ana sentiu o estômago revirar. Se isso fosse verdade, então toda a sua vida tinha sido pautada por uma grande mentira. Cada momento que pensou conhecer sua história estava agora desnudo a uma nova e devastadora realidade. Daniel olhou, um misto de desespero e perplexidade. Ana, eu nunca soube. Eu não sabia de você. Não sabia que Márcia. Não sabia que você era. E o impossível agora parecia quase palpável. Ela retrocedeu.
o tempo parando enquanto sua mente lutava contra essa nova verdade enigmática. O que isso significava para ela? O que mais estava escondido nessa tortuosa tapeçaria de segredos e enganos? Ana estava à beira de um abismo emocional, e a única coisa que podia fazer era esperar. Contudo, o drama estava longe de terminar. As consequências estavam a poucos passos à frente, mas a única certeza era que a vida deles nunca mais seria a mesma. O que mais viria à tona? O que significava ser família quando a verdade era apenas uma camada de mentiras? E por ora, tudo estava envolto em um mistério explodindo com a força de 1000 verdades rasgadas. Ana estava paralisada, o coração batendo descontrolado. O homem à sua frente, em meio à fúria e dor, a fez esquecer tudo o que havia acontecido até então. Daniel, o homem que parecia ter tudo, agora se desmoronava em frente a ela. O grito ecoou e a dor explodiu pelo ar. As palavras de Daniel pairaram no ar, carregadas de um peso esmagador. Eu fiz o que fiz para proteger. Antes que pudesse terminar, o choque tomou conta da praça. Um novo grito cortou o ar, diferente do que ouvira antes. Era uma voz familiar, carregada de uma raiva tão profunda que a população parou em uníssono. Chega! Todos olharam e, ao se virar, Ana ficou atônita. Era Cláudia, sua melhor amiga de infância, correndo em sua direção, com os olhos cheios de lágrimas. Ana nunca vira assim. Cláudia, o que você está fazendo aqui? Ana perguntou confusa. Você não entende, Ana. Cláudia parecia desgastada, como se carregasse um fardo muito pesado. Você precisa saber a verdade, agora. A multidão observava, presa entre a curiosidade e a inquietação. Daniel, preocupado, olhou para Cláudia. Ela respirou fundo, encarando-o nos olhos, como se estivesse prestes a expor mais do que poderia suportar. A verdade é que Daniel não é o único culpado pela tragédia da sua família, Ana. Ele foi manipulado. Ana não conseguia acompanhar. As palavras dela chegavam como um turbilhão. Como assim? Meu pai, ele fez um acordo. Ele sempre soube mais do que deixou transparecer. O investimento que seu pai fez, Ana, foi uma farsa desde o início. Tudo foi um plano para derrubar a sua família. E você? Você estava no meio disso tudo sem saber. Cláudia não podia aguentar. As lágrimas escorriam por seu rosto, enquanto ela tentava compor a lógica daquela verdade devastadora. Os murmúrios da multidão aumentaram. O rosto de Daniel se tornou uma máscara de desespero. Ele estava preso em um jogo que não compreendia totalmente. Cláudia, não pode. Isso não faz sentido. Faz sim. Tudo foi uma armação. Eles queriam destruir você e sua família. E Daniel ficou preso nessa teia de mentiras. A voz dela soava cada vez mais forte, como se pudesse romper a realidade. E você sabia disso? Ana perguntou, ferida e confusa. O chão parecia tremer sob seus pés. Cláudia hesitou. Eu sabia, Ana, mas não sabia que você estava envolvida. Seu pai e Daniel, era tudo tão complicado. Havia segredos que estavam muito além de mim. E eu não sabia. Se deveria contar, se isso mudaria tudo. Ponto. Nesse momento, uma nova figura apareceu do nada. Um homem vinha correndo, rosto marcado e olhos ardendo de revelações. Fiquem longe dele, gritou, apontando para Daniel. Ele está por trás de tudo isso. Ele é o verdadeiro traidor. O sangue de Ana ferveu. O que você quer dizer com isso? O homem se aproximou. Seus olhos escaneavam a multidão e ele respirou fundo. Eu sou o irmão de Cláudia. E o que as pessoas não sabem é que Daniel tinha um plano para eliminar a sua família e ficar com tudo. Ana sentiu o chão se abrir sob seus pés. O laço de tanto amor, dor e família estava se desfazendo diante dela. Marteladas de dúvidas a atormentavam. São tantas revelações. O que mais você está escondendo? Você precisa entender, Ana. Nessa busca por poder e dinheiro, Daniel fez inimigos que nunca imaginou. E eles não pretendem parar até que tudo se desfaça. A vida da sua família nunca foi casual. Tudo estava interligado em um plano muito superior. A multidão estava em choque. Um argumento se formava, onde antes havia dor, desconfiança e revelações. Ana olhou para Cláudia. Seu olhar agora era carregado de desespero. Ela havia convidado um monstro para sua vida sem perceber, um verdadeiro vilão que havia se disfarçado de amigo. Daniel, no centro do caos, parecia ainda pálido, perdendo a voz em meio às revelações. O que mais vinha pela frente? A verdade seria maior do que o que já tinham enfrentado? E se tudo o que ela conhecia fosse um grande engano?
A história estava longe de terminar. Ana estava paralisada, o coração batendo descontrolado. O homem à sua frente, em meio à fúria e dor, a fez esquecer tudo o que havia acontecido até então. Daniel, o homem que parecia ter tudo, agora se desmoronava diante dela. O grito ecoou e a dor explodiu pelo ar. As palavras de Daniel pairaram, pesadas, como um fardo. Eu fiz o que fiz para proteger. Antes que pudesse concluir, o choque tomou conta da praça. Um novo grito cortou o ar, diferente do que ouvira antes. Era uma voz familiar, carregada de um peso tão profundo que fez a população parar. Chega! Todos olharam e, ao se virar, Ana ficou atônita. Era Cláudia, sua melhor amiga de infância, correndo em sua direção com os olhos cheios de lágrimas. Ana nunca a vira assim. Cláudia, o que você está fazendo aqui? Ana perguntou, confusa, mas o pânico na voz da amiga a alarmava. Você não entende, Ana. Cláudia parecia desgastada, como se carregasse um fardo muito pesado. Você precisa saber a verdade, agora. A multidão observava, presa entre a curiosidade e a inquietação. Daniel, preocupado, olhou para Cláudia, mas ela respirou fundo, como se estivesse prestes a expor mais do que poderia suportar. A verdade é que Daniel não é o único culpado pela tragédia. Da sua família, Ana, ele foi manipulado. Ana não conseguia acompanhar, a confusão era sufocante. Como assim? Meu pai fez um acordo. Ele sempre soube mais do que deixou transparecer. O investimento que seu pai fez, Ana, foi uma farsa desde o início. Tudo foi um plano para derrubar a sua família. E você estava no meio disso tudo sem saber. As palavras de Cláudia eram como facadas. O que mais estava escondido? Uma onda de murmúrios cresceu no ar, enquanto os rostos ao seu redor se tornavam máscaras de choque. Daniel, em sua confusão, parecia murchar, absorvendo o impacto da revelação. Cláudia, isso não pode, isso não faz sentido. Ele balbuciou, mas a verdade começava a pesar. Faz sim, tudo foi uma armação. Eles queriam destruir você e sua família, e Daniel ficou preso nessa teia de mentiras. A voz dela ficou estridente, a raiva fervia. O que estava acontecendo? O que significava tudo isso? E você sabia disso? Ana perguntou, ferida e confusa. O chão parecia tremer sob seus pés. Cláudia hesitou. Eu sabia, Ana, mas não sabia que você estava envolvida. Era tudo tão complicado. Havia segredos que estavam muito além de mim. E eu não sabia se deveria contar, se isso mudaria tudo. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Um grito cortou a praça, e todos se viraram. Era um homem saindo das sombras, com expressão de desespero e fúria. O que vocês estão fazendo? Estão jogando tudo isso em Daniel. Ele não é o inimigo. Seu rosto estava contorcido. Ana franziu a testa. Quem é você? Eu sou Miguel, e eu sou filho de Daniel. O impacto das palavras dele atingiu como um soco no estômago. Eu sou meio-irmão de vocês. A confusão tomou forma, e a multidão, atônita, trocou olhares. Os olhares se fixaram em Daniel, que agora parecia um caco de homem. Miguel, não, isso não pode ser verdade. O que você está fazendo? Ana sentiu o chão se abrir sob seus pés. Como assim? Ela não conseguia pensar. Miguel olhou para ela com preocupação. Ana, você precisa entender. Tudo foi uma manipulação, um joguete cruel. Daniel estava tentando proteger a família dele. O caos se instaurou. Você está mentindo, um homem gritou da multidão. Você não pode ter tantos segredos e ainda assim se achar inocente. Sussurros se espalhavam. Ana olhou para Cláudia. A expressão dela era de incredulidade. Ana, isso muda tudo. Isso coloca tudo em questão. Você e eu somos irmãs? A tempestade de emoções a engoliu. Perdeu o controle. O mundo girava enquanto a praça se tornava um campo de batalha emocional. Raiva, desespero, confusão. O que exatamente estava acontecendo? Daniel, sem palavras, olhava para Miguel, lutando com suas emoções. E então um estrondo. Outro carro, agora descontrolado, despejando-se em direção à multidão. O pânico se instaurou. Corram! Alguém gritou. Ana não conseguia se mover, presa na onda do que acabara de descobrir. O carro derrapou, a fumaça subiu e a visão se obscureceu. O caos e o som ensurdecedor inundaram seus sentidos. Mãe! Ana gritou, à deriva em uma tempestade de incertezas. Ela mal sabia que novos segredos estavam prestes a emergir das sombras, revelando uma verdade ainda mais devastadora na linha entre redentores e vilões, enquanto a praça mergulhava na confusão. Qual era a verdadeira natureza de Daniel? A história só começava a desvelar, e a linha entre amor e traição tornava-se tênue, desafiando tudo o que acreditavam saber.
Ana estava paralisada, o coração batendo descontrolado. O homem à sua frente, em meio à fúria e dor, a fez esquecer tudo o que havia acontecido até então. Daniel, o homem, que parecia ter tudo, agora se desmoronava diante dela. O grito ecoou e a dor explodiu pelo ar. As palavras de Daniel pairaram pesadas como um fardo. Eu fiz o que fiz para proteger. Antes que pudesse concluir, o choque tomou conta da praça. Um novo grito cortou o ar, diferente do que ouvira antes. Era uma voz familiar, carregada de um peso tão profundo que fez a população parar. Chega! Todos olharam e, ao se virar, Ana ficou atônita. Era Cláudia, sua melhor amiga de infância, correndo em sua direção, com os olhos cheios de lágrimas. Ana nunca a vira assim. Cláudia, o que você está fazendo aqui? Ana perguntou, confusa, mas o pânico na voz da amiga a alarmava. Você não entende, Ana. Cláudia parecia desgastada, como se carregasse um fardo muito pesado. Você precisa saber a verdade, agora! A multidão observava, presa entre a curiosidade e a inquietação. Daniel, preocupado, olhou para Cláudia, mas ela respirou fundo, como se estivesse prestes a expor mais do que poderia suportar. A verdade é que Daniel não é o único culpado pela tragédia da sua família, Ana. Ele foi manipulado. Ana não conseguia acompanhar. A confusão era sufocante. Como assim? Meu pai fez um acordo. Ele sempre soube mais do que deixou transparecer. O investimento que seu pai fez, Ana, foi uma farsa desde o início. Tudo foi um plano para derrubar a sua família. E você estava no meio. Meio disso tudo sem saber. As palavras de Cláudia eram como facadas. O que mais estava escondido? Uma onda de murmúrios cresceu no ar, enquanto os rostos ao seu redor se tornavam máscaras de choque. Daniel, em sua confusão, parecia murchar, absorvendo o impacto da revelação. Cláudia, isso não pode. Isso não faz sentido. Ele balbuciou, mas a verdade começava a pesar. Faz sim. Tudo foi uma armação. Eles queriam destruir você e sua família. E Daniel ficou preso nessa teia de mentiras. A voz dela ficou estridente. A raiva fervia. O que estava acontecendo? O que significava tudo isso? E você sabia disso? Ana perguntou, ferida e confusa. O chão parecia tremer sob seus pés. Cláudia hesitou. Eu sabia, Ana. Mas não sabia que você estava envolvida. Era tudo tão complicado, havia segredos que estavam muito além de mim. E eu não sabia se deveria contar, se isso mudaria tudo. De repente, algo inesperado aconteceu. O chão começou a tremer de verdade. As paredes da praça pareciam vibrar. Uma explosão, uma onda de calor e choque. O carro desgovernado que havia se chocado parecia nada comparado ao que estava prestes a acontecer. A multidão caiu para o lado, as pessoas gritando, correndo sem entender o que estava acontecendo. E então uma figura emergiu das chamas que se formavam, envolvendo o ar em fumaça. Um homem apareceu, envolto em uma nuvem negra, com um braço levantado. Ana começou a reconhecer seu rosto. Era José, seu tio, que ela pensava ter desaparecido. José? O que você está fazendo aqui? Ana gritou, chocada. Os olhos dele eram de quem estava possesso, cheios de raiva e dor. Ana, você precisa saber a verdade sobre sua mãe, sobre o que aconteceu com seu pai. A praça tinha se transformado em um campo de batalha, gritos e caos por todos os lados, mas as palavras de José cortaram como uma faca. Ela nunca foi quem você pensou que era. A traição começou muito antes de Daniel existir. Ana sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A confusão agora girava em torno dela. Secrets, verdades escondidas, tudo estava desmoronando. Como assim? O que você quer dizer? José olhou para Daniel com desprezo. Ele não é o verdadeiro inimigo. Você está prestes a descobrir quem realmente manipulou tudo, quem arruinou vidas. Ele não estava sozinho. E com essas palavras, o mundo de Ana parecia se desintegrar. Os laços de amor, dor e traição enrolados em um emaranhado de mentiras. O que mais estava escondido? A explosão que a cercava parecia de fato um aviso de que a verdade estava prestes a ser revelada de uma forma devastadora. Ela aguentava a pressão enquanto o que viria a seguir poderia mudar tudo. Neste turbilhão, ela percebeu que se aproximava de um precipício emocional. Ninguém estava a salvo, e quem ela pensava conhecer poderia se transformar em um pesadelo. Qual seria o preço da verdade? As chamas começaram a avançar, engolindo partes de um passado que nunca teve a chance de entender. O que significava realmente ser família? Perguntas sem respostas pairavam no ar, ameaçando engolir todo o seu ser. Ana estava paralisada, o coração batendo descontrolado.
O homem à sua frente, em meio à fúria e dor, a fez esquecer tudo o que havia acontecido até então. Daniel, o homem que parecia ter tudo, agora se desmoronava diante dela. O grito ecoou e a dor explodiu pelo ar. As palavras de Daniel pairaram, pesadas como um fardo. Eu fiz o que fiz para proteger. Antes que pudesse concluir, o choque tomou conta da praça. Um novo grito cortou-o. Ar, diferente do que ouvira antes, era uma voz familiar carregada de um peso tão profundo que fez a população parar. Chega! Todos olharam e, ao se virar, Ana ficou atônita. Era Cláudia, sua melhor amiga de infância, correndo em sua direção, com os olhos cheios de lágrimas. Ana nunca a vira assim. Cláudia, o que você está fazendo aqui? Ana perguntou confusa, mas o pânico na voz da amiga alarmava. Você não entende, Ana. Cláudia parecia desgastada, como se carregasse um fardo muito pesado. Você precisa saber a verdade, agora. A multidão observava, presa entre a curiosidade e a inquietação. Daniel, preocupado, olhou para Cláudia, mas ela respirou fundo como se estivesse prestes a expor mais do que poderia suportar. A verdade é que Daniel não é o único culpado pela tragédia da sua família, Ana. Ele foi manipulado. Ana não conseguia acompanhar. A confusão era sufocante. Como assim? Meu pai. Ele fez um acordo. Ele sempre soube mais do que deixou transparecer. O investimento que seu pai fez, Ana, foi uma farsa desde o início. Tudo foi um plano para derrubar a sua família. E você? Você estava no meio disso tudo sem saber. As palavras de Cláudia eram como facadas. O que mais estava escondido? Uma onda de murmúrios cresceu no ar enquanto os rostos ao seu redor se tornavam máscaras de choque. Daniel, em sua confusão, parecia murchar, absorvendo o impacto da revelação. Cláudia, isso não pode. Isso não faz sentido. Ele balbuciou, mas a verdade começava a pesar. Faz sim. Tudo foi uma armação. Eles queriam destruir você e sua família. E Daniel ficou preso nessa teia de mentiras. A voz dela ficou estridente. A raiva fervia. Ana estava prestes a argumentar quando de repente um estrondo colossal se ouviu, vindo de uma esquina da praça. Todos se viraram para ver uma nuvem de fumaça e destroços que levantava poeira e caos. O pânico tomou conta e as pessoas começaram a gritar, correndo em todas as direções. Um carro desgovernado tinha acabado de colidir com uma banca de frutas. O impacto foi aterrador. A atmosfera mudou instantaneamente. E Ana estava hipnotizada pela cena. Mas o terror não acabou ali. De dentro da nuvem de poeira, um grupo de homens surgiu, camisas amassadas e rostos determinados. Os olhares deles eram de pura fúria, e no meio do tumulto, um deles gritou: "O que vocês estão fazendo? Precisamos deles, agora!" Ana ficou sem ar. Aqueles homens pareciam conhecidos, mas não conseguia identificar de onde. Um deles, com um olhar feroz, apontou para Daniel. Você é o responsável por tudo isso. A hora de pagar chegou. Ei, fiquem longe dele!" Ana gritou, sem entender o que estava acontecendo. O sentimento de proteção pela figura de Daniel a dominava, ainda que as dúvidas sobre ele estivessem crescendo. Mas antes que ela pudesse fazer mais alguma coisa, um dos homens avançou, puxando algo do bolso. Um objeto reluzente, que refletia a luz do sol. Um revólver. A praça parou novamente, todos em choque. "Quem é você?" Foi tudo o que conseguiu perguntar, a voz tremer. Era um momento de silêncio absoluto, onde cada respiração parecia ecoar. "Eu sou Miguel", o homem declarou, "e vou fazer justiça pelo que você fez à minha família." Daniel, o jogo acabou. Corações disparavam, e a multidão se desviou, temerosa, enquanto Ana sentiu que a realidade ao seu redor estava se dissolvendo. Era o irmão de Cláudia, mas o que ele fazia ali? Uma onda de perguntas a atingiu. O que havia acontecido com a família dele? O que Daniel tinha a ver com isso? Então, como um fio se rompendo, Miguel virou-se na direção de Ana. "Você não sabe quem você realmente é, sabe? Você é filha de um homem que deveria ter morrido junto com sua mãe. E tudo isso é por sua causa. Você está no centro de uma rede de mentiras que vai muito mais além do que imagina." O chão sob seus pés parecia desmoronar. Uma onda de choque e confusão inundou a praça. O que mais estava escondido? Ana sentiu o peito apertar. O que significava tudo isso? E se segredos devastadores sobre sua própria origem estivessem prestes a vir à tona? O que mais essa verdade poderia significar para todos eles? O tempo parecia parar, e Ana ficou em estado de choque. Sua mente girando, enquanto o caos crescendo ao seu redor a envolvia como uma tempestade. A história estava se desenrolando na frente dela de uma maneira que nunca poderia ter previsto. O que viria a seguir?
Ana ainda estava atordoada com as palavras de Miguel. O clima na praça fervia como se o próprio ar estivesse pegando fogo. A revelação havia sido um golpe. Mas quando o carro colidiu, tudo se desfez em caos. Gritos, fumaça e a realidade começaram a se desmoronar em torno dela. O coração de Ana pulsava de medo enquanto olhava para Cláudia e depois para Daniel, que parecia como um homem afundando em sua própria culpa. Você não pode! Ana gritou, a voz desafinada pela pressão. Você não pode me envolver nisso. Seu olhar via as sombras de um passado que nunca conheceu emergindo, cada vez mais próximo, puxando-a para dentro de um labirinto de mentiras. Ditos, vamos entender a verdade, Ana. Miguel insistiu, quase numa súplica. Mas na multidão, a tensão era palpável. As pessoas olhavam, sussurrando, algumas com pena, outras com desconfiança. O clima era de tempestade prestes a estourar. Daniel, com o rosto pálido, finalmente falou. Eu sou inocente. Eu nunca quis que isso acontecesse. Eu estava tentando salvar sua família, Ana. A súplica soava amarga, mas a multidão não parecia disposta a acreditar. A bravura de Miguel transparecia, mesmo sob a pressão. Salvar? Você destruiu o que restava dela. Ele levantou a voz, e a energia ao redor simplesmente disparou. O tirateima se tornava um confronto aberto, e os rostos das pessoas se tornaram uma mescla de raiva e dor. Ana respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Sentia que a tensão na praça estava chegando a um ponto de ebulição. Era o momento certo de agir. Parem, todos vocês. Sua voz cortou o ar denso como uma faca. Eu preciso de calma para entender. Todos aqui somos parte dessa confusão. Mas deixar que a raiva nos domine não vai resolver nada. A multidão hesitou. O silêncio que se seguiu foi como um cobertor pesado. Cada uma das pessoas ali sentindo a intensidade das palavras de Ana. Ela olhou para Daniel, buscando uma resposta. No olhar dele que não vinha, então se virou novamente para Miguel. Se tudo isso é verdade, precisamos descobrir juntos. Precisamos juntar as peças. Ana tomou coragem. Era seu desejo conhecer a verdade. Não por vingança, mas por um fechamento que sua alma ansiava. As palavras pareciam ecoar entre as ruas, um cântico de esperança em meio à escuridão. Então, algo dentro de Daniel se rompeu. Com lágrimas nos olhos, ele se adiantou. Se eu fiz isso, foi por não saber quem realmente eu era. E Ana, se você quiser entender mais sobre isso, eu estou disposto a ajudar. Vamos descobrir a verdade juntos. A fúria na praça começou a dissipar. Cláudia, um brilho de esperança agora nos olhos. Aproximou-se. Eu estarei com vocês. Um caminho pode ser mais forte do que a dor. Juntos podemos enfrentar essa tempestade. Miguel assentiu lentamente, a raiva ainda fervendo em seu peito, mas reconhecendo que a união tinha mais poder. Temos que ir ao fundo disso. É hora de confrontar quem realmente está por trás de tudo. E vou garantir que a justiça seja feita. Ana sorriu, um sorriso frágil, mas sincero. Ela não sabia onde esse caminho levaria, mas estava pronta para enfrentar. Qualquer que fosse a verdade à espera, era o momento de se libertar das correntes do passado. Enquanto a multidão começava a se dispersar, em um movimento quase simbólico, Ana sentiu a necessidade de se conectar com todos que estavam ali, não como rivais, mas como partes de uma mágica tapeçaria. Em meio aos rostos confusos, ela compreendeu que a história apenas começava, e a única certeza é que a verdade tinha o poder de curar, mesmo que custasse. Você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não esperem nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações do coração.